Você sabia que a oração do Pai Nosso não foi ensinada por Jesus? Eu vou te contar essa história no vídeo que começa agora. Olá, eu sou Pedro Baizzi e neste canal nós falamos sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal e a lei da atração. Você sabia que a oração do Pai Nosso, tão reproduzida mundialmente, certamente você já deve inclusive ter feito essa oração na sua casa, na sua igreja, aonde quer que você frequenta, a oração do Pai Nosso não foi ensinada por Jesus. Eu vou explicar isso de uma maneira bem didática. Se você pegar o livro de Mateus, no capítulo 6, que é onde Jesus começa a abordar alguns temas e entra na questão da oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo para as pessoas que a oração não deve ser feita como as pessoas costumavam fazer naquela época e infelizmente até hoje é assim. Dá uma olhada no que diz o texto bíblico. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E aí, neste momento, Jesus repete a oração do Pai Nosso, tal como nós hoje compreendemos. Mas Jesus não quis trazer para nós uma fórmula correta para fazer a oração. Jesus não quis nos ensinar no sentido, olha, anota aí essa oração porque é assim que você tem que orar. Jesus apenas quis dar uma ideia de como nós devemos nos comportar durante a oração, de que tipo de palavras devemos elevar a Deus no momento da nossa oração. Então ele começa, Pai nosso que estais nos céus. Na verdade, ele dá uma ideia daquilo que nós devemos fazer nas nossas orações. Repito, ele não pediu para ninguém anotar aquela oração, gravar aquela oração e ficar reproduzindo aquela oração. Claro que no dia a dia, na prática, não há problema nenhum reproduzir a oração que o próprio Cristo fez. Mas nós não podemos levar essa oração como uma forma única e exclusiva de fazer as orações. Muitas religiões, inclusive, dizem que é a única oração que agrada a Deus é a oração do Pai Nosso. Não é verdade. Jesus não ensinou essa oração. Jesus apenas fez essa oração como um exemplo para todos nós. A oração do Pai Nosso é belíssima, é linda. Claro, é a oração que Jesus fez, mas ele fez de forma didática, não de forma a ser reproduzida. É uma forma didática de ensinar, afinal ele estava tratando sobre esse assunto com seus discípulos. Jesus quis falar de uma forma abrangente como devemos orar. É como se nós pedíssemos uma receita de um bolo. Olha, como é que faz um bolo de fubá, por exemplo? E então a pessoa fala, é o seguinte, você pega 2 medidas de fubá, coloca água, açúcar, 2 colheres de açúcar, fermento, tal, bate tudo, põe no forno e aí dá o bolo. Não é uma receita exata, ele está apenas mostrando para nós que é assim que faz a oração. Ele não está nos ensinando esta oração, ele nos ensinou a forma que devemos nos comportar diante das nossas orações, diante do sagrado. Portanto, a oração do Pai Nosso é muito mais abrangente, ela é didática, ela é elucidativa, não é uma fórmula para ser copiada no sentido literário da palavra. Não é para você pegar o que Jesus falou e repetir isso como se fosse um ritual ter que repetir. Não é difícil de percebermos que em muitas religiões se começa qualquer celebração, qualquer atividade, qualquer reunião fazendo a oração do Pai Nosso. Volto a dizer, uma oração linda, pode ser repetida, pode ser reproduzida, mas Jesus não ensinou a oração do Pai Nosso.
Jesus não disse, copiem essa oração, é assim que vocês têm que reproduzir, é assim que vocês têm que fazer exatamente do jeito que eu fiz. Não, esse é um modelo, é um exemplo. E nós, com a nossa espiritualidade, com o entendimento que temos das coisas, nós vamos reproduzindo as nossas próprias orações do jeito que achamos, seguindo esse conselho de Jesus. A oração do Pai Nosso não é uma oração que Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso é uma didática, é uma forma lúdica que Jesus deu para falar, é assim que vocês devem fazer uma oração. Então, quando Jesus diz que ele contesta, na verdade, a forma com que as pessoas oravam nas esquinas, nas sinagogas, para que todo mundo visse, na televisão, no rádio, em todos os lugares podemos trazer para o dia atual, onde as pessoas ficam fazendo poderosas orações e tal. Jesus quis dizer, olha, não precisa de nada disso. É só elevar o pensamento a Deus e começar, então, seja no seu pensamento apenas, ou até mesmo falado, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e assim por diante. Jesus nos deu um exemplo. Aliás, o que Jesus mais fez foi dar exemplos. Exemplos da sua própria vida, exemplos daquilo que ele mesmo praticava. Exemplos. É isso que Jesus fez, inclusive com a oração do Pai Nosso. E muitas religiões, utilizando-se desse importante elemento, muitas vezes até persuasivo, começou a utilizar a oração do Pai Nosso como se fosse um mantra, como se fosse um ritual que precisava seguir. Não, a oração do Pai Nosso é apenas um exemplo de como devemos orar. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe com os seus amigos, pois se esse vídeo é importante para você, certamente é importante para aqueles que você traz no coração. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.